Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um projeto encabeçado por esses dois inquietos aqui, que não se contentaram apenas com a medicina e que se esforçam bastante para levar os temas de saúde e afins para a população, para os amigos, enfim, para todos os interessados em aprender e se desenvolver mais como ser humano. Então eu sou Daniel Cavalcante, médico, psiquiatra, e estou aqui com minha sócia dos negócios e da vida, doutora Renata Carvalho, médica psiquiatra também. E estamos dando hoje, nascimento a um grande projeto aí que vem sido idealizado ao longo dos últimos tempos e que, enfim, estamos muito orgulhosos de disponibilizá-los, de abrir aí para vocês. Quer comentar um pouquinho, Renata? Sejam bem-vindos ao TrianonCast. Acho que esse vai ser um canal aí, como o Daniel falou, né? Estamos sempre, mentes inquietas, mas o que eu sempre falo não é só a nossa, é justamente pela sociedade estar, bem com muitas informações e chegando de todos os locais. Acho que trazer informação de qualidade, você ter confiança naquelas pessoas, que é justamente o que a gente tem construído, né? Então, eu acho que ter esse canal, para todas as pessoas, para pacientes, quem tem dúvidas sobre medicina, vamos trazer nossos médicos aqui para conversar de todos esses assuntos que são pautas a todo momento e que a gente tem que tomar muito cuidado, Como diz você, Daniel? O misticismo parece que está voltando aí muita coisa, Então, aqui é um canal informativo, E também, não só para paciente, para médicos, para estudantes de medicina, onde a gente consegue mostrar também um pouquinho desse bastidor, da criação. Então, é um canal onde a gente conversa sobre saúde em todas as esferas. Afinal, para a gente realmente, colocar o ser humano como especialidade, a gente tem que entender a saúde é um dos pilares, mas não é só ele, Outras coisas têm que estar funcionando. Pois é, e você falou uma coisa muito importante que será um norte aqui desse podcast, que é a questão de termos o ser humano como especialidade. Então, a gente, claro, vai trazer temas de saúde, temas de medicina, mas, sobretudo, temas sobre ser humano, Porque se tem uma coisa que nos norteia em nossa atuação profissional, como médicos, como empreendedores de saúde, é de trazer uma abordagem humana a tudo que a gente faz. A gente já passou daquela época em que o médico era um profissional detentor ali de informações que não eram muito acessíveis por parte do restante da população, e a comunicação acabava ficando muito unidirecional, Desde o início do nosso projeto na Trianon, a gente traz isso como uma de nossas marcas, em colocar o paciente numa posição em que ele seja ativo também, participativo, que ele possa então ter acesso ao médico de uma forma realmente diferenciada, onde ele tem ali uma escuta cuidadosa, uma escuta ativa, mas que ele também possa participar, tirar todas as suas dúvidas e sair de cada atendimento com muito mais informações, com muito mais segurança, muito mais confiança de que a situação de saúde dele, que a situação de vida dele vai melhorar. Sim, e eu acho que essa questão da comunicação é o grande ponto, que a gente conversa muito com os nossos médicos aqui, com os nossos colegas que estão na nossa equipe, que a gente sabe que esse é um diferencial, Eu falo que na faculdade de medicina a gente se cansa de escutar aquela coisa. O vínculo é a principal coisa. Quem tem vínculo, não tem processo, porque você tem que ter confiança. E, gente, eu falo que você se cansava um pouco, A gente não fez aí faculdade junto, mas na sua faculdade, porque na minha, isso era muito, falado. Não sei como estão as formações agora, Talvez a gente possa trazer aí um estudante de medicina depois, mas isso era uma coisa que se falava muito. E ao ponto da gente se cansar, em algum momento, falar, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Mas quando a gente chega na prática, e principalmente para aqueles que têm aí a vontade de realmente crescer, ter seu espaço, ter uma medicina de qualidade onde você realmente consegue atender o paciente, o que você percebe? Para você conquistar tudo isso, você precisa de uma coisa: vínculo. Você precisa de comunicação efetiva e assertiva. E quando você fala, você fala bastante disso, sobre comunicação, aí unidirecional, e até uma analogia, bem interessante, que eu acho que vale a pena a reflexão. Toda vez que você pega aí, uma rua que é,
uma mão só, né, que não vai e volta. Se você tiver que fazer o retorno para qualquer coisa, né, você tem que dar uma volta muito grande, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Quando você tem uma comunicação aberta, que você consegue explicar para o paciente o que está acontecendo, trazer a dúvida dele, orientar e depois estar disponível para tirar uma dúvida que é comum. É super comum, às vezes a gente não entende, mas imagina você receber 1 hora de informação na sua cabeça. A pessoa fica confusa. A gente fica, às vezes, imagina quem nunca teve contato com aquilo. E aí a pessoa vai buscar onde? Aonde está disponível. E hoje a gente tem uma chuva, porque as pessoas entenderam que realmente é o canal aí disponível. Então, eu acho que a gente, né, falar para o médico sobre isso, como a gente conseguiu ter, né, pacientes, né, vamos dizer, fiéis, mas não é porque a gente, né, eu brinco assim, a gente não faz nada demais, a gente faz o que todos deveriam fazer. E onde isso se perdeu? O que você acha? Onde isso se perdeu? Pois essa é uma discussão muito valiosa nos dias de hoje, né? Porque, de certa forma, ela ajuda a resgatar algumas coisas que foram perdidas aí ao longo desses últimos anos. A nossa sociedade enfrentou mudanças assim num ritmo muito acelerado. Eu acho que isso acabou influenciando muito na questão da qualidade dos profissionais de saúde, porque acabaram deixando eles um pouco defasados. Eu sempre brinco dizendo que é como uma máquina que não tem um software atualizado, né? Então a gente hoje está se deparando com muitos médicos que estão atuando ainda da forma como eles poderiam atuar há 20 anos. Só que a sociedade de hoje é muito diferente da sociedade de 20 anos atrás. Então é necessário uma atualização de software. É necessário, né, perceber que não bastam apenas aquelas hard skills super desenvolvidas com as quais os médicos saem ali dos muros da faculdade. É necessário que eles invistam cada vez mais em soft skills. E vejam só, nós aqui, 2 médicos, né, num podcast, uma coisa que há 20 anos seria muito difícil de se imaginar, né, que o médico estaria reservando tempo da sua agenda tão ocupada e tão corrida para participar, né, de um projeto assim de podcast. Só que é exatamente fazendo o link com o que você falou de comunicação, né? A gente percebe hoje, né, que algumas ferramentas são valiosíssimas para que a gente cumpra com o nosso papel de cuidar de pessoas, né? Saúde não é apenas cuidar de doenças, não é apenas ausência de sintomas, ausência de doenças. É um conceito muito mais amplo que envolve ali questões subjetivas também de bem-estar, de satisfação, de funcionalidade, de estar bem, né, para o ambiente profissional, de estar bem consigo mesmo, de estar bem fisiologicamente também, claro, de estar bem socialmente. Então, a partir do momento que a gente encabeça, né, e desenvolve um projeto como esse e traz, inclusive, os nossos médicos aqui, a nossa comunidade de médicos para participar também, a gente está contribuindo muito para a saúde da população e contribuindo muito para desenvolver esse novo perfil de profissional que a sociedade pede há muito tempo. Sim, né? E então, né, é o que eu falei, né? É para você paciente, é para você médico, é para você estudante de medicina, enfim, é para você ser humano. Exato, exatamente. Brilhante. A gente precisa, né, valorizar mais essa questão, né, do tratar o indivíduo mais holisticamente, mais individualmente, né? Você perceber não apenas as individualidades ali, daquele ser humano que está perante a você, mas você perceber também como que aquela individualidade se encaixa na coletividade, né? Qual que é o contexto de vida, né, em torno daquela pessoa que veio buscar você, que veio atrás da sua expertise para melhorar a saúde, né? Como que você vai trabalhar não apenas para melhorar aquele momento, mas para fazer também com que aquela melhora seja contínua, seja sustentada, né? A gente sempre gosta de comentar, né, com os nossos pacientes e em conversas também internas com o nosso time de médicos e com amigos, colegas médicos também, né? O primeiro passo, né, que é da mudança, ele muitas vezes é difícil, mas ele não é o mais desafiador. O mais desafiador é sustentar aquele primeiro passo, né? Dar o primeiro passo e depois ter consistência dali em diante. Parar de fumar é
É fácil? Não, não é. Mas não é a parte mais difícil. Manter-se sem o cigarro em momentos difíceis é mais difícil. Manter isso, todo esse hábito é mais difícil. E isso é para qualquer coisa. Então, esse é, né, aí um exemplo. E do que você falou, né, quando a gente está falando aí de ser humano, e que a gente quer trazer aqui, né, por isso que é muito importante todo mundo começar a acompanhar. Teremos conteúdo de várias áreas, então, às vezes, pode ser que seja muito interessante para você, às vezes vai ser interessante para o seu filho, você vai compartilhar com ele. Pode ser que nem sempre vai ser tão interessante para você, mas é informação e informação de qualidade. Porque, né, você falou 2 palavras aí que eu tenho um pouco de medo. Holística e integrativa. Porque as coisas, né, ficaram, igual eu falei, tão banalizadas que palavras que são tão importantes a gente fica com medo de usar porque a gente tem medo dela ser tirada do contexto. Porque ser holístico, entender a realidade do paciente, ser integrativo para vê-lo, né, como um todo e não em pedacinhos, isso é o básico de qualquer médico. E as pessoas estão vendendo isso como especialidade. E assim, eu acho que parte daí. E eu acho que trazer essa informação, né? Porque às vezes eu chego com o paciente, não, mas eu queria passar, né, num médico integrativo e falo, todos os médicos, né, da nossa comunidade, que a gente tem essa garantia, né, aqui na clínica, eles são integrativos, porque eles estão preocupados, né, com tudo que o paciente é e o que tem de consequência. Então, se você não dorme bem, você, consequentemente, vai ganhar peso. E aí você vai poder ter alterações do seu cortisol. E aí você vai começar a ter ansiedade. E aí você pode ter crises de ansiedade. Só que isso vai fazer com que você comece a ficar estressado. E aí você pode desenvolver um quadro depressivo. E aí você pode vir a tomar medicações que podem fazer você ganhar peso ou perder. E se você olha só o seu pedacinho, você nunca vai entender isso. Então, eu dei um exemplo, assim, bem uma fatia, mas, por exemplo, tenho pacientes que a gente acompanha com endócrino, né, que tem um sobrepeso ou uma obesidade, que tem uma indicação das medicações que estão aí na moda. Só que aí, às vezes, esse paciente faz um refluxo. E aí, aí é isso, aí ele vai pro gastro, que não tem toda essa conversa. Então, se você não entende qual é o hábito desse paciente, como que ele dorme, que medicações ele está tomando, ele tem algum problema, será que tudo não começou no sono? Está fazendo atividade física? Então, quando você fala em integratividade, você está realmente falando em ver o indivíduo como um todo e tudo que gera. Afinal, gente, o nosso corpo ele é assim. São muitos ajustezinhos, tudo né? interligado. Então, tudo interligado. Então, se você mexe numa coisinha, acredita, você está mexendo em várias outras. Então, não tem como você, né, passar no gastro e ele ver só seu estômago. Né? Você passar no dermato para ver a unha e você tem uma lesão no joelho ali, né, machucou, tem uma verruga, e não olhar. Então, isso não faz nenhum sentido. Olha que eu peguei até a mesma área, né? Mas, né, é realmente um conjunto de tudo isso. Então, isso é ser integrativo, isso é ser holístico, é você realmente ver aquele indivíduo e entender o que está gerando de problemas. É claro que a gente tem doenças genéticas que são mais pontuais, mas até isso a gente sabe hoje em dia que fatores estressores, né, podem sim vir mudar todo um prognóstico, né, e a evolução da doença. Então, eu acho que esse é nosso objetivo. E o grande ponto é fazer isso com qualidade. E o que eu sempre falo é que quando você é muito feliz com o que você faz, o seu atendimento é muito efetivo e assertivo, você traz qualidade de vida para o seu paciente. E pasme, não é apenas no âmbito financeiro. Eu estou falando que você se sente recompensado de uma maneira que você é muito satisfeito com o que você faz. E isso, né, apesar de muito clichê, não tem preço. Porque assim você faz realmente com gosto. Né? Não sei se você concorda com tudo aí que eu falei. Não, é isso aí. E sobre a questão da especialidade, né? Isso, inclusive, está por trás, né, do projeto Trianon, né, de anos atrás. A Trianon nasceu, né, a partir da nossa observação de como os pacientes voltavam para a gente após terem passado por outros especialistas para tratar outras patologias.
de repente a gente começou a ver, né, que vários especialistas, eles tratavam ali daquela patologia específica, ignorando o restante, ignorando, por exemplo, outras patologias que o paciente estava tratando em conjunto, outros medicamentos que o paciente estava utilizando, ou o impacto, né, que determinada patologia de um específico sistema poderia trazer em outros sistemas. A partir daí surgiu então a nossa motivação para ir atrás de profissionais, né, que atuassem de uma forma verdadeiramente integrada, no sentido de ser interdisciplinar. Hoje temos tecnologia, né, que nos ajuda muito para acessar os colegas médicos, né? Antigamente a gente dependia só do telefone, né? Hoje a gente tem aplicativos dos mais diversos tipos, né? Redes sociais, enfim, para que a gente possa, né, trocar figurinhas ali sobre um caso específico que você está, né, como médico tratando, né, em conjunto com outro médico. E a gente também, né, valoriza muito no profissional médico a questão de ele não focar somente no buraquinho dele, lá na especialidade dele, né, de ele conseguir ter essa visão que a Renata estava comentando aqui, de ver a coisa, né, interligada, né, de ver tudo aquilo que está por trás e que quando ele mexe numa pecinha ali, ele acaba mexendo por consequência numa outra pecinha. Então, aqui no Trianoncast, a gente vai receber a visita de muitos especialistas consagrados em suas áreas, extremamente competentes no que fazem, mas a gente sempre vai ter esse cuidado de não ficarmos tão fechados naquela especialidade, de sempre trazer aquela especialidade para o gancho, para os múltiplos ganchos que existem entre aquele nicho e todas as outras questões que um ser humano tem ali envolvida quando se trata de saúde, quando se trata de bem-estar. A gente tem que pensar como qualquer outra profissão, né? Se você soubesse que um piloto está ali virado há uma semana, né, ali pilotando um avião, ou um motorista de ônibus, você entraria? Então, entender também, né, o profissional que está, entender como é a vida dele, como foi, né, ali o projeto, porque quando você sai da faculdade, tudo muito bonito, né? A história que contam é maravilhosa, mas a gente sabe que a realidade que a gente está colocando aqui, ela não é uma realidade que acontece, mas eu brinco assim, não é que eu culpo os médicos, mas eu também não tiro a culpa, porque a gente aceita, né, muita coisa, porque tem um momento que a gente precisa mesmo, que é assim, ou é isso ou é isso, né? Mas ter um posicionamento, né, e você já ir traçando o caminho para você, não, calma, hoje eu preciso disso. Mas ali na frente eu quero fazer diferente, eu quero que seja assim. O que eu estou fazendo para chegar lá? Não é que você vai sair daí, agora eu não vou atender mais. Não. Mas o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, né? E assim, a partir do momento que você, né, está atendendo um ser humano, aí não importa aonde você está atendendo. O atendimento, né, que é o que eu falo, ele tem que ser primoroso. Afinal, você está falando de vidas. Então, não é porque né, no particular que vai ter que ser bom. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante. Então, né, sim, né, quando a gente, ali durante a residência, a gente fazia um ambulatório, né, Daniel? E que tinha, né, atendimentos de convênio. Na hora que a gente saiu da residência, a gente, né, já finalizou isso. Mas eu realmente, né, estou trazendo esse recorte porque quando a gente começou a clínica, e até hoje temos muitos pacientes que vieram atrás, né, da gente e optaram por fazer, né, o seu tratamento no privado, justamente pela qualidade que era, né, entregue ali no atendimento via convênio, né, ou aí em outros locais. Então, esse é o que eu estou querendo dizer eles tentavam passar com outro profissional e aí o profissional ia lá só, vamos dizer, o famoso renovar a receita. Então, muitas pessoas, né, elas culpam o sistema, mas, na verdade, é o que eu falo, né? O que você está fazendo de diferente? Porque se você está inserido nesse sistema e está apenas ali renovando receita, será que esse caminho é para você? Mas não dá para continuar reclamando. Então, eu acho que ter esse olhar também, porque por que você está trazendo isso num canal que é para paciente, Renata? Nada a ver. Não. A qualidade de vida do médico que está te atendendo muda o seu tratamento. Muda mesmo. Eu gosto muito também de abordar esse tópico quando eu estou conversando sobre a medicina atual, né?
Porque a população já tem muita informação acerca do impacto no funcionamento de uma pessoa que um burnout pode trazer, por exemplo, Sim. né? O burnout é uma pauta, né, que, enfim, ficou muito em voga aí ao longo desses... Está ainda, né? É uma Sim. pauta muito quente ainda aí nos debates. E a população está bem informada já, né, do impacto negativo que um burnout pode trazer no profissional. E aí imagina o impacto que um burnout pode trazer em um médico, né? Então... E é uma das profissões que, né, não só o médico, mas enfermeiros, a área da saúde como um todo, né? São profissões, até pela questão de plantões noturnos, que tem tido um adoecimento bem significativo em relação ao burnout. Sim, E outras doenças os psiquiátricas. últimos reports, né, não somente do Brasil, mas do mundo, têm trazido dados extremamente alarmantes com relação ao índice de burnout em médicos, né? E um médico com burnout é um médico que tem um sofrimento que não fica só restrito a ele, né? É um sofrimento que pode acabar respingando nas pessoas que ele trata, né? Porque o burnout em qualquer profissional, em qualquer área, né, diminui ali a eficiência, né, a funcionalidade do indivíduo. Então o indivíduo fica muito mais sujeito a falhas, né? Então, hoje, a gente está numa era em que a população também tem valorizado o médico que se cuida, o médico que olha para si mesmo, né? O médico que está atento também aos cuidados de saúde, porque ninguém quer estar nas mãos de um profissional em burnout que pode falhar ali em qualquer momento, operar o lado errado, por exemplo, da lesão, passar um remédio, né, que não deveria ter passado por causa de alguma contraindicação que existia ali, ele não se atentou, né? Ou negligenciar alguma condição de saúde que aquele indivíduo tenha, né? Porque ele acabou não fazendo as perguntas ali necessárias. Ou simplesmente virar a batata quente, né? Ou ficar meio que jogando a batata quente para outro, né? Enfim, que é uma coisa que acontece bastante. E principalmente em hospitais, UTIs, é bem complicado. E aí isso complica para todo mundo, né? Porque se tem uma coisa que é fato é que é muito mais difícil reformar do que construir. Quando você pega já o negócio realmente bastante bagunçado, aquilo ali dá mais trabalho para organizar, requer mais tempo, e aí o paciente perde, né? Porque às vezes você tem que destruir tudo para construir, não é nem reformar, porque não tem como reformar. Exato. Aí você tem que jogar tudo no chão, aí você tem que contratar o entulho para pegar o entulho, isso demora. Exato. E estressa. Pois é, então nossa missão aqui com esse projeto, né, é também abrir os olhos da população com relação às novas virtudes que devem ser admiradas, né, e cultivadas dentro do âmbito de saúde, dos profissionais de saúde como todos. A gente acaba tendo um viés aqui, né, por sermos médicos e acabarmos falando às vezes mais de médicos, mas isso vale para todos os profissionais de saúde e muitas das coisas aqui valem para qualquer profissional, na verdade, né? Então, nossa expectativa com esse projeto é que a gente tenha uma audiência aí cada vez mais esclarecida acerca de saúde em seu conceito mais abrangente, e que a gente tenha aqui convidados, né, que mostrem para vocês que vocês podem sim ficar otimistas em relação ao que a gente tem aí, né, de saúde, o que a gente tem aí de inovação, o que a gente tem aí de futuro em relação a iniciativas relacionadas ali a bem-estar, a saúde, a vida como um todo. Nós convidamos vocês a participar de forma ativa, do jeito que a gente gosta, né, que os nossos pacientes participem. Então vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, sugestões de temas, dúvidas acerca de um tema já anunciado ali para o episódio seguinte, porque a gente vai ter o maior prazer de trazer as dúvidas de vocês aqui para a mesa e, enfim, debatê-las da forma mais assertiva possível. Sim, então eu acho que é aí, né, começar com o pé direito, né, pra gente trazer informação para todos. E acho que ter um canal onde a gente fala, né, com o paciente, às vezes as pessoas falam, mas você tá dando essas informações para paciente? Tudo que a gente tem e que é informativo, até o paciente entender, né, como ele tem que ser, né, atendido, por que algumas coisas acontecem. Gente, isso faz uma diferença muito grande quando a pessoa entende, né? Então esse é o objetivo. Então, vamos aí, né, mandar dúvidas pra gente, né, convidar aí, né, os nossos, todos os médicos, às vezes, né, alguém de alguma outra área para conversar, né, sobre temas que envolvem, né, a saúde de um modo geral, para a gente ter cada vez mais informação de qualidade, onde as pessoas podem confiar a medicina baseada em evidência, mas você também abraça as outras esferas, tecnologia,
formas, de um modo geral, que o mundo está funcionando. Marketing, posicionamento, mudando o atendimento. Então, o objetivo, né, é mostrar que a medicina hoje, né, você precisa, não dá mais para você só fazer a faculdade de medicina. Você precisa ter, aí como diz você, soft skills, você precisa ter habilidades também que sejam muito maiores do que apenas ali ser médico. Então, é isso. O Trianon Cast é como se fosse um filhinho aí da Trianon, do ecossistema Trianon, né? Eu sempre gosto de dizer que a Trianon é como um filho para a gente. A gente cria com muito cuidado, né? E vê ali aquele passo a passo de uma criança que nasce muito dependente, pouco a pouco vai ganhando força e vai dando os seus próximos passos sem precisar de tanta ajuda, já começa a ser mais independente e já começa a gerar aí alguns frutos, como por exemplo o Trianon Cash, né? Então eu peço a vocês aí, né, a participação e o prestígio que, enfim, dentro desse projeto que a gente está cuidando com muito carinho, com muito zelo, né, e trazendo para vocês com todo aquele padrão, né, que a gente sempre se esforça em trazer em tudo que a gente desenvolve, em tudo que a gente se envolve. Então, fiquem à vontade e espero vocês nos próximos episódios do Trianon Cast.